Oi, gente. Estou aqui com a Misa. Ela está começando com a sua nova carreira musical e chamamos ela para conhecer um pouquinho da história dela, de como começar a carreira dela, dos próximos pensamentos. Então, fique aí para você ver a nossa entrevista com ela, nossa primeira entrevista de 26 com ela. Então, fique aí para você saber das coisas. Então, Misa, para começar, eu queria saber, para quem não conhece você, quem é você? Qual que, também, da onde veio o seu nome artístico? Queria que você contasse um pouco sobre você, para o pessoal de casa saber tudinho. Sim. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou a Misa, sou uma artista pop independente aqui do Rio de Janeiro. Eu faço pop no estilo anos 2000, inspirado nesse conceito Y2K. E eu acabei de lançar recentemente, né, o meu primeiro single, Última Chamada, e meu primeiro videoclipe também. Então, depois dessa entrevista já vai lá conferir. E sobre meu nome artístico foi bem aleatório, na verdade. Porque eu gosto muito daquele anime, não sei se você conhece, Death Note. Nossa! Caraca, veio daí! Então, sim, e eu fiquei muito tempo pensando qual que seria o meu nome artístico. E foi muito difícil escolher. Mas aí eu tava reassistindo, porque eu já assisti umas 3 vezes. Então, uma dessas vezes eu reassisti e falei, cara, esse nome é muito legal, Misa. Então, eu só alterei a escrita, né? Troquei o S, coloquei 2 Es, que eu achava que ficava mais estilosinho. E foi isso. Então, a gente já consegue até puxar um gancho em relação a, o que te interessou em começar na sua carreira? Porque para você começar como artista independente, ainda mais no Rio de Janeiro, é bem complicado. Então, o que te motivou e interessou a começar? Porque eu sei que deve ter dado um trabalhinho já fazendo single, né? Sim, Então, sim. eu queria saber um pouquinho mais. Uhum. Então, na verdade, desde a infância eu sempre tive esse sonho, né? Então, sempre tive muito esse foco de, não, quando eu terminar meus estudos, eu vou focar 100% nisso. E não importa se é difícil, porque eu sempre soube que seria difícil, né? Ainda mais no nosso país, que infelizmente não é um país que valoriza tanto o artista, valoriza tanto a arte, valoriza os famosos e olhe lá, né? Então, tem sempre algumas exceções. E olhe lá. Mas assim, artista independente, então, é mais difícil ainda. Eu não vim de uma família rica, não vim de uma família já famosa, não sou nepo baby, então assim, eu sempre soube que seria difícil. Mas eu pensei, é isso que eu gosto, é isso que eu amo. É como dizem, né? Quem tem essa veia artística, muito difícil fugir, muito difícil se enfiar no escritório, algo do tipo, e ser feliz assim. Então eu pensei, vai ser difícil de qualquer forma. Se eu tentar fugir disso e não ignorar, né, que esse é o meu sonho, vai ser muito difícil. E se eu tentar, também vai ser difícil. Então é melhor ser difícil e eu conseguir, né, ter a chance de conseguir realizar esse sonho. Então eu sempre tive esse foco de correr atrás disso. E quando eu lancei, quando eu comecei a produzir, né, na verdade, Última Chamada, foi o momento em que eu me senti preparada. Por mais que eu já quisesse bem antes, né, mas foi esse o momento que eu me senti preparada para entrar de vez na indústria musical. Você falou do seu primeiro, né, e último single, o último de lançamento. Uhum. E tem alguma história por trás? Porque eu adorei que, a música fala algumas coisas, assim, eu já te superei, não preciso de nada de você. E é por uma parte da música que eu vou falar isso. Então, tem alguma história, não precisa ser exatamente sua, mas, uma coisa que te inspirou pra fazer isso. Que eu achei isso incrível, porque, pra mim, soa como se fosse, não falo um desabafo, mas, um recado logo, sabe? Sim. Meio assim. Então, é muito interessante você fazer essa pergunta, porque, ao contrário do que muita gente pensa, não é uma música sobre relacionamento amoroso, né? Não foi baseada em uma relação amorosa, nem nada do tipo. Por mais que, claro, eu sempre deixo ao público aberto a interpretações e tudo mais, cada um interpreta da sua maneira, essa é a intenção, na verdade. Mas eu, como artista, quando eu compus a letra,
foi muito mais sobre se libertar de tudo que não te faz bem, de situações que não te fazem bem, de qualquer tipo de relação que não te faça bem, seja amorosa, amizade, profissional, né? Ou até mesmo situações mesmo. E eu compus, inclusive, logo depois de passar por um período muito difícil da minha vida, que, tipo assim, tava dando tudo errado e eu tava, tipo, numa situação em que eu não me sentia feliz com como a minha vida tava, com o que eu tava vivendo, e foi um pouco difícil de tomar a decisão de me libertar disso e focar no que eu sabia que ia me fazer feliz, né, que seria seguir a minha carreira artística e começar a investir de vez nisso, mesmo não tendo as melhores condições, os melhores recursos, mas começar com o que eu tinha. Então, a partir do momento que eu me livrei e me libertei dessas situações e de relações e tudo mais, foi o momento que eu decidi que eu ia seguir em frente, né, com isso, e logo depois compus a música. Então foi um processo muito natural, assim, inclusive acho que foi a música que eu compus mais rápido de todas. Eu tenho algumas composições, né, apesar de só ter lançado essa música ainda, mas eu tenho outras composições e essa foi disparada, assim, a mais rápida. Acho que foi durante alguns dias, só que foi pouco tempo por dia, então acho que juntando deve ter dado, sei lá, umas 3 horas, tipo, foi bem natural, processo bem natural. E tipo, apesar de, tipo, você falou que a construção da composição da letra foi rápida, né, diferente das outras, ela parece que foi realmente, tipo, moldada, tipo, um pouco demorado, porque a gente consegue perceber como, tipo, uma composição é feita muito rápido e como é feita muito demorada. E essa, tipo assim, eu como falo isso também, tipo, acabei que eu virei fã, né? Tanto que acabei chamando por isso. Eu amo. E, tipo assim, dá pra gente perceber, tanto, tipo, a gente vê artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, a composição, tipo, tá exatamente certinho, porque quando é uma coisa feita rápida, dá pra você ver, tipo, uma letra não bate com a outra, ou algo do tipo, e, tipo, a sua bateu certinho. Obviamente que também, tipo, por mais que não foi em relação a coisa amorosa, bate muito, tanto que foi uma coisa que, tipo, quando aconteceu os bagulhos lá, né, veio problemas internos, né, eu comecei a escutar, tipo assim, meio que me identifiquei com a situação. Então, foi uma coisa, tipo, muito legal de ver, foi uma coisa, tipo, por mais que foi em pouco tempo, você conseguiu construir muito bem. Eu adorei isso. E ver isso, tipo, em uma artista que tá começando agora, tipo, é muito bom. Então, tipo assim, eu, por mim, tipo, cara, tá, aquilo ali tá no meu repeat do Spotify, já aparece assim, você quer escutar isso aqui de novo? Aí já aparece lá pra mim. Metade dos streams. Fui eu. Foi exatamente eu. E a gente já pegando também o gancho, né, de Última Chamada, tipo, como foi o processo criativo para criar o videoclipe? Porque eu vejo que você coloca muita referência dos anos 2000, como você tinha falado. Só que, tipo, não só como é que fala? Em efeitos sonoros, mas em efeitos visuais. Você acertou muito nisso. Eu queria muito saber como que foi o processo criativo para criar o videoclipe. Também foi muito natural, porque como eu já tenho mais esse estilo anos 2000, né, eu consumo muita música, muito tudo, né, moda, meu estilo, tudo é muito inspirado nos anos 2000, nesse estilo Y2K. Então, foi muito natural, assim, também. Quando eu decidi que faria um videoclipe, eu já imaginei logo aquele conjuntinho clássico, né, de veludo. Já imaginei boina, que também é um acessório que eu gosto muito de usar, que faz parte da minha identidade visual. Rosa, né, que se tornou minha marca registrada também. E foi muito natural, assim. E o telefone que aparece no clipe, além dele ter esse conceito meio Y2K, ter o rosa, também traz, como ele é um telefone de fio, né, que já difere um pouco dos anos 2000, que a gente imagina logo aquele V3, né, aquele Motorola rosinha clássico, que eu amo também. Mas eu escolhi aquele telefone de fio porque também para trazer um toque dos anos 90 também, porque a própria música, se você reparar no pegação instrumental, ele tem muitos elementos dos anos 90, né? Sim. Na verdade,
ele é bem o estilo que foi o pop anos 90 e perdurou ali pelos primeiros anos dos anos 2000, né? 2000, 2001, 2002. Então, trazer esse toque a mais, essa mistura. E foi basicamente isso, foi bem tranquilo. Esse tal de, tipo, que você pensando também só pelo instrumental, pega uma parte do ano 2000, me lembrou muito, vendo só o estilo que você, né, colocar a roupa e tal, me lembrou muito não desfiles, mas daquelas premiações que existiam antigamente como o Destiny Child, que, tipo, sempre vestia uma roupa toda, tipo, igual eu acho que aquela roupa de veludo que você usa no clipe, tem uma parecida delas. Então, tipo assim, eu acho que tudo isso, tipo, todo esse conjunto que você fez, por mais que não foi algo, tipo assim, pensei há dias, e aí eu formulei isso, foi uma coisa muito, muito satisfatória de ver, né? Então, tanto que eu falei, como eu tinha conhecido o seu trabalho no TikTok, né? E pesquisando mais, eu vi que muita gente também gostou do teu trabalho. Tanto que eu tinha até visto, tipo, já fizeram até, tipo, aquele estilo de vídeo que você coloca o videoclipe no fundo e tem a letra da música pra pessoa repostar. Sim, sim. Eu cheguei a ver isso, eu fui dar uma coisa, tipo assim, uma artista que tá começando como você, eu acho que você já tá conquistando muita coisa, porque você acho que já tá chegando quase perto de 20 mil streams no Spotify, isso sem contar no YouTube também. Então, pra mim, tipo, acompanhar tá sendo muito bom. É satisfatório ver, tipo, caraca, ela tá conseguindo seguir realmente o caminho certinho, sabe? E eu já vou puxando isso também de, tipo, como foi trabalhar com o seu videoclipe, tipo, já mantendo uma coreografia? Porque eu tenho um pensamento, falo isso, de uma pessoa muito rasa, que eu não sou não escutar, mas, tipo, de estudar, né, a indústria musical, igual vocês artistas são, eu acho que vocês já, tipo, faz o videoclipe já com videoclipe, com uma coreografia, tipo assim, muito, já é muito, a pessoa, tipo, já deve ter pensado há muito tempo. Eu queria saber muito como foi criar isso, porque eu acho que você fez com dois amigos seus, né? Eu queria muito saber como que foi a criação, eu adorei também que foi uma vibe mais K-pop, né? Teve referência, sim. Eu queria muito saber como que foi o processo de criar a coreografia. Então, quem criou, na verdade, eu tive participação criativa, né? Criei algumas partes específicas, alterei algumas partes específicas da coreografia, mas quem criou a maior parte, né, foi a minha coreógrafa, a Moon Deca, um beijo, inclusive, minha amiga maravilhosa. E ela que dançou, inclusive, também, ela foi coreógrafa e dançarina, né, junto com o Levis, meu outro dançarino e amigo também. E, assim, a dança, ela sempre fez muito parte da minha vida, assim. Inclusive, eu comecei a me desenvolver mais na dança até antes do que no canto, na real. Então, para mim também sempre foi muito, muito óbvio, assim, quando eu pensava não só no meu primeiro lançamento, né, mas principalmente no meu primeiro lançamento, tem que ter uma coreografia babadeira. Então, o meu primeiro lançamento, na verdade, eu queria que fosse algo completo, né, porque por mais que eu não tenha tantos recursos, eu não tenho gravadora, não tenho empresário, não tenho ninguém investindo em mim, é tudo eu sou meu patrocínio. Então, enfim, mas apesar disso, eu queria fazer algo completo. Então, eu pensei, vai ter música, vai ter clipe, vai ter coreografia, teve até show, né? Isso nem estava sendo ainda esperado, mas surpreendentemente surgiu o convite. Então, teve show também. Então, foi uma era, está sendo, né, ainda uma era bem completa. E a coreografia é muito, é muito engraçado porque a gente teve, tipo assim, uma semana para trabalhar na coreografia. Ela, a Beca, né, que criou, ela teve 2 dias para criar. Nossa. E a gente teve, tipo, aí no caso, contando com esses 2 dias, a gente teve uma semana para aprender e só 2 ensaios juntos, né, nós 3 juntos. Então, assim, foi uma loucura, porque tinha um prazo, né, para cumprir, já tinha tudo marcado. O estúdio reservado, o estúdio, a locação, né, onde a gente gravou, já estava reservada, a equipe de filmagem, tudo. Então, a gente tinha esse prazo certinho. E o beat da música e a gravação vocal, consequentemente, né, acabou demorando mais do que a gente imaginava.
Então acabou que sobrou só uma semana para preparar a coreografia, foi uma loucura, mas felizmente deu tudo certo. E foi bem tranquilo também, porque eu até tenho mais facilidade, né, com a dança do que com o canto. Então foi algo bem intuitivo, assim. E, tipo, pegando também isso que você falou, de ter fotografia e tal, foi uma coisa que, tipo, eu adorei, porque uma parte que você faz um negócio meio assim, Uhum, não sei como explicar, porque faz muito tempo que eu não danço mais, então, tipo assim, sim. mas eu acho que se eu ainda estivesse na minha época de dançarina, eu super pegaria essa música, tipo, fizesse um cover, sabe? Porque eu vi Ai, muita gente fazendo, você também sim, reposta, eu acho isso muito fofo. Eu acho que eu posso até, tipo, já vou perguntar mais pra frente, né? Mas já falando disso, tipo assim, quais artistas que te influenciam para a criação disso tudo? Porque, como você falou, você já tem outras músicas já compostas, vai fazer os lançamentos certinho. Porém, eu queria muito saber, tipo assim, os artistas em exato. Não precisa, tipo, ser todos, mas... Porque uhum, eu sei que, tipo, artistas tem vários. muito. E são muitos. Então, eu queria muito saber isso, porque isso acaba, tipo, além de influenciar tanto na carreira, também influencia no nosso pensamento. Então, acho legal a galera toda saber, tipo, os artistas, que Uhum, nossos artistas são influenciados, né? sim. Então, eu tenho, como você falou, eu tenho muitos artistas que me inspiram, mas eu acho que se eu tiver que dizer assim, quatro, vou dizer quatro. Pra não falar todos. Pra não falar muito, quatro já é muito, né? Mas eu vou falar assim. Britney Spears, em primeiro lugar, com certeza. O Michael Jackson também, assim, desde pequena. Eu lembro que um dos primeiros desenhos que eu fiz, assim, desenho de verdade, né, gente? Não aqueles rabiscos que criança faz de qualquer jeito. Mas assim, um desenho, porque eu gostava um pouco de desenho, mas ficou na infância também. Hoje em dia só boneco de palitinho. Normal. Mas na infância, assim, quase pré-adolescência, eu gostava de desenhar. E um dos primeiros desenhos decentes que eu fiz foi do Michael. Inclusive, quando ele faleceu, eu fiquei muito triste. E, tipo assim, eu nunca fui uma fã de saber todas as músicas, de saber tudo, mas eu sempre achei ele muito incrível, eu sempre gostei muito e admiro muito até hoje. Então, ele e a Britney, assim, são as principais, mas eu também me inspiro muito na Lady Gaga e na Ariana Grande. Assim. Ai, Ariana Grande e Mariah Carey, assim, vocalmente, pra mim, são tudo. não pode falar muito de Ariana Grande perto de mim, que eu sou uma Ai, eu fãzaça amo, dela. amo, amo. Tenho a coleção inteira dos CDs. Ai, que inveja. A gente pode conversar depois, eu te presto. Sim, sim. E a Lady Gaga, cara, a Lady Gaga é demais também. Eu acho ela muito incrível, muito autêntica, muito talentosa também, muito sagaz. E eu amo que ela conseguiu equilibrar muito perfeitamente, assim, essa questão de ter conceito, ter conteúdo, assim, muito rico. A arte dela é muito rica. E quando eu digo rica, não é de ser chique, de ser elegante, mas de ser rica, de não ser algo vazio, né, Sim. superficial e tal. Então, assim, acho muito incrível, mas ao mesmo tempo ela foi muito gênia, né? Porque ela conseguiu fazer isso de uma forma muito comercial, muito hitável. Acabei de inventar as palavras, mas assim, é hitmaker, né? Maravilhosa. Então, eu acho ela muito incrível. E é isso, eles quatro, né? Eles quatro são demais. A gente pode pegar um pouco dos artistas que você comentou, e também já veio uma pergunta que é sempre bom a gente saber, porque colocar os fãs pra, tipo, só escutarem aquele tipo de música, tipo, eu não falo que enjoa, mas quando você muda, acaba que uma boa pessoa fica tipo, opa, né? Então é sempre bom perguntar, você pretende mudar o seu estilo, tipo, de acordo com o tempo? Tipo, não precisa mudar exatamente tudo, mas, tipo, ter uma mudança ou outra de estilo musical sonoro, né? É muito bom saber, porque acaba que tem muitos fãs que não levam um susto, é a mesma coisa, tipo, vou dar um exemplo de uma que não é integrante do Katsai, mas ia entrar, que é a dela, Sim. que você vê o estilo do Katsai e uma fã, você vai ver o dela, tipo, é totalmente, tipo, Sim, é outra diferente. coisa. É um boom, assim. Então é sempre bom, tipo, a gente saber se os nossos artistas vão mudar em relação, tipo, o estilo sonoro, né, de acordo com o tempo. Luísa Sonza também é um exemplo, né, que ela muda de Uhum. acordo com a era.
queria muito saber se você, tipo, pretende fazer igual as artistas atualmente, ou se vai, tipo, pode mudar, mas tipo, com um certo, com o teu certo originalismo, né, por Sim. ali. Então, eu sou completamente apaixonada pelo pop, né, pelo gênero pop. Então, assim, é algo que eu pretendo realmente seguir nisso. Mas eu tenho também outros gêneros. Eu gosto de muita coisa, mas eu tenho outros gêneros que eu me identifico também. R&B, hip hop, funk, inclusive a última chamada tem, né? Tem um pouquinho Uma de fã. parte de funk, e um break de funk. Então eu pretendo trazer referências de outros estilos para o meu trabalho, mas sempre o pop como principal é a minha pretensão. E agora em questão de sonoridade, assim, mais especificamente, eu me identifico muito com o estilo dos anos 2000 e eu acho que vai muito além da nostalgia, assim, sabe? Eu acho que eu não acho que as coisas sejam descartáveis. Eu não acho que porque Sim, um estilo ou uma sonoridade ou algo foi muito famoso numa época, então tem que ficar naquela época. Não, eu acho que se é o que você se identifica, o que você gosta, então tá tudo sim. certo. Então, eu não vou dizer para sempre, assim, porque para sempre é muito tempo, mas assim, eu pretendo por um bom tempo seguir nesse estilo nos anos 2000 e que também é muito amplo, né? Tem vários Sim, estilos dentro, assim. Teve várias fases dos anos 2000. Eu acho que o que eu busco, isso é até um pouco um spoiler também, mas eu busco também explorar o storytelling dentro disso, porque, por exemplo, esse primeiro single que eu lancei é, tem um pouco dos anos 90 e bem início dos anos 2000. Então o próximo single já vai ser mais focado nos anos 2000 especificamente. E eu pretendo, só que o próprio estilo do pop nos 2000, ele foi ao longo dos anos, foi tendo essa evolução, né? Foi tendo cada vez mais presença de elementos eletrônicos, né? E, enfim, entre outras coisas. Então, eu pretendo seguir isso também como storytelling, assim como eu tenho um storytelling dentro da minha própria música, como você falou da minha composição. Eu gosto de contar histórias, né, dentro das minhas músicas, dentro das minhas composições. Então, eu gosto de trazer a pessoa para dentro dessa história, envolver as pessoas nessa história. E eu acho que o estilo e a sonoridade também a gente pode caminhar dessa forma através da sonoridade das músicas. e falou também já, tipo, a gente ainda tá falando da sua carreira, né? Eu tenho visto que você vem criando meio que uma comunidade de fãs aos pouquinhos, né? E uma coisa muito legal, porque eu vi também no o teu show, por exemplo, né, que você postou, e tipo assim, muita gente, eu acho que foi no cover da Britney que você cantou, que teve a pessoa, tipo, surtou. Na, Sim. eu achei, tipo, achei isso incrível. E eu queria, tipo, muito saber, tipo, como tem sido a sua interação com o pessoal que te acompanha desde o lançamento do single. Porque é um pouco difícil a gente achar artistas hoje em dia que ainda mantém uma comunicação direta com os fãs. Então, é um bagulho que eu quero saber um pouco também. Se a Uhum. gente quer saber. Sim. É até engraçado, porque para mim é algo muito natural, assim, essa interação, ter essa interação. E aí, às vezes, tem muitos fãs que, quando eu respondo, eles ficam, tipo assim, desacreditados. Como assim você me respondeu? Como assim você me notou? Oh, meu Deus! Eu Como sou ela é uma dessas humilde, pessoas. como ela é acessível, como ela é acessível. E para mim é algo muito natural. Eu acho que é o mínimo, na verdade, né? As pessoas que me acompanham, que me apoiam o maior sonho da minha vida, que é a minha carreira artística. Para mim é o mínimo ter essa interação. É óbvio que muitas vezes são muitos comentários, então alguns podem passar despercebidos, mas eu tento sempre responder o máximo possível. Às vezes posso até demorar um pouquinho, mas eu tento responder o máximo possível, porque eu acho que é o mínimo, assim. Então, além de entregar o melhor trabalho possível, retribuir também dessa forma, interagindo. E eu fico muito feliz de estar tendo cada vez mais esse público, né, um público cada vez maior,
que me acompanha porque admira o meu trabalho, apoia o meu sonho. Então, eu fico muito feliz. Isso é até engraçado, porque, tipo, de acordo com esse público que você foi conseguindo, você até fez o seu. Eu tinha visto que você tinha postado que foi uma parceria, mas você fez um. Caraca, eu esqueci o nome. O primeiro AD, digamos assim, né? Que você fez a propaganda para uma. Ah, A sim, sim. publi, isso, obrigada. Isso, É o nervosismo, depois até esquece. tudo certo. Você fez a sua primeira publi, eu fiquei tipo, gente, Sim, cara, eu achei isso. Eu até curti no meu TikTok. Eu fui lá, eu curti, eu postei, tipo, opa, eu postei aqui do nada. E pra, tipo, já quase finalizando em relação à sua carreira, eu queria saber se você tem, tipo, um tipo de rotina pra essa parte, porque tem que fazer treinamento focal, fazer treinamento, né, corporal, tudo. Eu queria muito saber se você, tipo, tem um tipo de rotina ou só, tipo, você é aquele tipo que faz assim, vou fazer só porque eu fiz e vai. Eu queria muito saber. não. Então, desde que eu comecei a produzir, na verdade, né? Última chamada que eu tenho estado muito focada nisso. Então, eu fiquei muito focada na produção e aí, quando ficou pronta, fiquei muito focada no lançamento, pré-lançamento, lançamento, e depois na divulgação, né? Aí depois surgiu o show, o convite para o show, então o meu foco, junto com os meus dançarinos, foi o show. E agora, em 2026, o meu foco está sendo preparação física, preparação vocal para os próximos shows, né? Para futuros shows. E já estou preparando o meu segundo single também. Então, já estou aí junto com o meu produtor, o Willy. A gente já está preparando esse segundo single. Então, minha rotina está sendo basicamente focada nisso. Preparação física, ensaios, né, também. Preparação vocal, treinamento vocal. E trabalhando no meu segundo single. Vem aí muito em breve para os meus fãs que estão aí, ó, dia e noite me perguntando quando é que vai vir a próxima música, quando vem, que dia que sai. Calma, tá chegando, tô preparando. É muito bom que você já pegou uma resposta do que eu ia perguntar, né? Tipo, dá pra ainda responder, né? Tipo, já que você já vai soltar outro single e tal, tu já pensa nesse ano soltar algum tipo de EP, já um álbum, assim, tipo, alguns fãs? Porque tem artistas que geralmente soltam um álbum surpresa, tipo, opa, toma aí pra vocês, toma. E depois Sim. lança o videoclipe. Eu queria muito saber disso, porque realmente, eu amei muito o teu estilo de música. É uma coisa que a gente não tem, infelizmente, no nosso país. E se tem, você tem que procurar muito, você tem que revirar o baú todo, até achar. Mainstream não tem muito. Então eu queria muito saber porque, cara, eu acho que se fosse pra eu escutar um álbum só com música do estilo de Última Chamada, eu acho que, tipo assim, eu ia ficar um tempo escutando. Eu queria muito saber. Eu acho que os fãs também querem saber, né? Tipo, já estão pedindo já há um tempinho. Sim, sim. Inclusive perguntam isso também. Além de muitos perguntam quando sai a próxima música, tem gente que já vai além. Quando veio o álbum? Então, no momento, na verdade, como eu sou uma artista nova, né, começando ainda a minha carreira, estou me descobrindo diariamente como artista, até no processo de composição, assim. Então, no momento, eu ainda não tenho uma pretensão exata de quando eu vou lançar um EP, quando eu vou lançar um álbum. No momento, eu pretendo lançar singles, alguns singles, né? Eu tenho minha meta aí de singles para esse ano e trabalhar bem cada um deles. E para ir mais para frente, quando eu me sentir preparada, tiver mais recursos também, porque eu quero fazer uma coisa muito caprichada. Sou muito chata, gente. Eu sou insuportável com o meu trabalho. Então, assim, eu quero fazer algo muito. Quando vier um EP, e mais ainda quando vier um álbum, eu quero fazer, assim, algo que eu olhe e fale: fui eu que fiz. Fui eu, tá vendo aí? Fui eu. Igual quando você mostra pra mãe, tipo, aqui, mãe. Você tudo, oi, tá vendo? Já viu? Foi eu que fiz. Então, assim, eu quero que seja algo realmente grandioso. Então, mas por enquanto eu tô focada no planejamento de singles.
E é uma coisa que eu também queria muito saber, porque eu, pelo menos, eu tenho ideias, tipo assim, de como isso pode acontecer, tipo, de pessoas que podem participar disso. Tipo, você já tem alguma pessoa em mente pra fazer um pitch, sabe? Tem algumas artistas que eu escuto que, cara, eu vejo que, tipo, mano, se ela fizesse feat com a Miss, eu acho que, tipo, bateria muito, sabe? Sim. Então, eu queria você já tem pelo menos um contato em mente, tipo, Então, na real, eu já recebi alguns convites de feat, mas já tem um em específico que a gente já está trabalhando na composição dele. Então, esse ano também vai sair, além dos meus singles solos, também vai ter um feat com uma pessoa, inclusive, que também está começando na carreira artística, né, assim, autoral. Então, mas apesar dela estar começando, ela tem um público, uma certa parte em comum com o meu, então acho que a galera vai curtir bastante. já é inédito, hein? Inédito! Ideia exclusiva. Então, e já, tipo, já quase finalizando a nossa entrevista, infelizmente. Quase finalizando. Ai, gente, eu já vou dizer que eu amei, já vou adiantar que eu amei, que eu tô aqui num bate-papo com uma amiga bem assim, à vontade. De anos, tá? De anos, De gente, ó. anos! Coisa no TikTok. Chique. A nossa penúltima pergunta, infelizmente. Tipo, já. Obviamente, você já falou do seu planejamento de singles e tal, mas já tem algum próximo passo que você já deve tomar em conta, né, a público, depois de Última Chamada? Tem tipo, passo, sabe? Então, meu próximo lançamento, eu pretendo fazer ainda nesse trimestre, então não falta tanto assim. E vai ser o meu segundo single solo, né? Então, por enquanto, o meu próximo single ainda vai ser o meu single solo. A gente já tá, como eu comentei, a gente já tá em preparação, eu e meu produtor musical. A gente já tá trabalhando no beat e, enfim, posteriormente eu vou postando alguns spoilerzinhos, assim, uns bastidorezinhos de leves, coisas leves. Coisas leves. Eu no estúdio, de repente vocês me veem, opa, tô no estúdio gravando. Eu imaginei, tipo, opa, eu tô aqui, gente, caraca, de do nada. repente, igual no Mine, você dá TP num lugar, tipo, opa, tô aqui do nada. sim. Então, é isso, mas nesse momento, meu próximo passo, meu foco tá sendo esse, meu próximo single. E pra fazer o nosso, infelizmente, o encerramento, não queria que encerrasse tão cedo assim. Tem algum recado que você queira mandar para seus fãs? Eu quero agradecer muito. Quero agradecer muito vocês. Vocês são, assim, a minha fortaleza de verdade. Sou muito, muito, extremamente grata por todo o carinho que vocês me dão, por todo o apoio que vocês me dão, todo o carinho que vocês deram para a Última Chamada. Teve uma recepção muito positiva, né? Além até do que eu esperava para uma primeira música, né? Então, eu fico muito feliz, muito grata. E continuem comigo, continuem ansiosos para o próximo lançamento. E muito obrigada, amo muito vocês. Infelizmente encerramos aqui, gente, porque o papo tava muito bom, ainda fico muito. Sabe aquele negócio, tipo, caraca, eu tô perto de uma artista que eu escuto, sabe? É uma coisa bem. Assim. Então, infelizmente, encerra aqui, gente, a nossa primeira entrevista do ano com a Misa. Então, um beijo pra vocês e no próximo vídeo. Um beijo, amei!